Oi, Ian, tudo bem? Eu vou fazer um breve resumo aqui da história que conta no livro de Nelson Piletti sobre a história da educação. O nome do livro é isso, né? História da Educação. E a gente tem que se conscientizar que a evolução da humanidade, ela vem antes desse livro, antes dessa história, né? Antes de Cristo, já havia muita história, a humanidade já tinha passado por um processo muito grande. Mas quando Cristo veio, era uma desumanidade muito grande, né? Roma era uma classe que se achava muito superior, superior a todos. Você deve saber bem esse contexto devido à sua religião. Então, nesse período, nós temos o filme que passou no cinema agora, recente, que é Paulo, Apóstolo de Cristo. Cristo pregava o amor e ele disse assim: ele disse aos discípulos dele: vá e pregue o amor. E ele fez uma burrada muito grande quando ele disse assim: construa um templo. Ele era rabino, né? Ia para a sinagoga e ele escutava ali os ensinamentos que os outros profetas deixaram e ele achava que essa seria a melhor maneira de ter um templo, de ter uma sinagoga, né, para que as pessoas pudessem ouvir uma palavra de amor, uma palavra de esperança, que era muito sofrimento, né, naquele período. E quando você coloca a questão assim, adorar imagens, né, eu acho muito primitivo isso, que isso é uma briga entre evangélico e católico tão primitiva, tão, nossa, eu gostaria que você revesse esse conceito, porque revisse esse conceito, né? Porque é muito primitivo, isso aí é muito. Nossa, esquece isso aí. Esquece isso aí. A adoração, na verdade, adorar vem de quando tinha deuses, né? E você vai ver isso se você tiver a oportunidade de assistir o filme de Paulo, que existiam vários deuses devido à mitologia, né? E nessa época da mitologia eles adoravam vários deuses. E aí veio essa palavra veio essa questão da adoração de imagens, né? Mas pulando esse contexto aí é porque eu fico muito chateada com essa bobeira de não respeitar a crença do outro. Isso é uma falta de respeito tão imensa, tão grande, tão dogmática que chega a ser repugnante. Então é muito primitivo isso aí. Passado esse período que Cristo veio e disse: construa um templo, nós tivemos um período de transição. E 400 anos depois veio a Idade Média, né? E a Igreja Católica Romana, ela, ela usou das palavras de Cristo e disse assim: o templo de Deus é o poder. E Deus era tido como se ele fosse o Todo-Poderoso, não digo que não é, mas era tido assim, muito ameaçador. Você tem que seguir a Deus. Senão você vai para o inferno. Você não pode sorrir e você não pode ter conhecimento porque você não pode questionar a ninguém. Você pode assistir o filme O Nome da Rosa, que nesse filme você vai ter uma ideia de como funcionava esse período. E esse período era a Igreja Romana era dona de todas as terras, travavam guerras, muito sofrimento, muita pobreza, travavam imensas guerras para conquistar as, as terras. E em cada país que a igreja conquistava, ela montava um castelo, montava os reis, né? Tinham os reis que seguiam, reverenciavam a igreja romana, e esses castelos exploravam a população em volta, que eram os feudos, o feudalismo, explorava essa população para servir ao clero. Então foi um período de muita doença, um período de muita tristeza, de muita morte, não havia respeito nenhum ao ser humano. Muitos eram tão primitivos que eles não falavam, eles se comunicavam por sinais, eles não tinham condições nenhuma de vida.
E dentro dessa igreja, da igreja romana, existia uma divisão. E essa divisão se tornou a igreja ortodoxa e continuou a igreja romana com todo o seu poder. A ortodoxa, ela segue a Cristo e ela diz: cara, o que que Cristo falou? Vamos pregar o amor e a liberdade a esse povo? E a romana seguiu: eu vou usar as palavras de Cristo e vou ter dinheiro e poder. Resume-se esse período. Nesses castelos existiam os burgos. Burgo quer dizer cidade, né? As cidades que eram formadas ali do comércio. E esse comércio, esses comerciantes foram crescendo, foram adquirindo, era a moeda, era a troca, né? Troca de mercadoria. E eles foram crescendo, foram vendo que podia mudar isso, foram acordando, foram vendo que nem todo o dinheiro precisava ir para a igreja, podia ficar com eles um pouquinho. E aí começou uma transição do período feudal para o período capitalista. E esse capitalismo nasceu desses burgos, nasceu dessa cidade dos castelos. Foi desenvolvendo aos poucos, desenvolvendo. O que eles sabiam era explorar os plebeus para eles crescerem. Eles eram a maneira deles de lidar com o que eles precisavam. Então surgiu a época de Ford, o Taylorismo, e começou a produção em larga escala. Lógico que aí a gente tem anos de evolução, anos de história. Nesse período, existia Durkheim, que era um sociólogo, e Durkheim falava o seguinte: o pequenininho aprende com o mais velho, e existe uma coerção social. Existe que se esse pequenininho não quiser fazer o que o mais velho manda, não seguir a religião do mais velho, não seguir as leis da sociedade, tudo que a sociedade manda, ele vai sofrer uma coerção da sociedade. Toda a sociedade vai coagir essa criança. Então, assim, o pequeno aprendia com o mais velho, existia essa coerção social. E nesse período as crianças bem pequenininhas trabalhavam para a indústria, as mulheres trabalhavam para a indústria, todo mundo trabalhava para a indústria. Eram escravos, né? Eles ganhavam o mínimo que se sustentava, o mínimo que dava para comer. E nesse período da educação, existia o seguinte: o rico, ele tem que manter essa ordem do capitalismo, ele tem que continuar rico. E o pobre, ele não pode ir para a escola, ele não pode ter conhecimento, ele não pode saber de nada. E esse cara rico que foi trabalhar, ele era visto como um adulto em miniatura. Ele era visto com 6 anos, 7 anos de idade, como se ele tivesse a compreensão de um cara de 40, 50 anos. E não era bem assim. Então, nós temos o tradicionalismo, a palmatória, o dogmatismo. Tudo que os professores diziam na sala era verdade absoluta, o aluno jamais poderia questionar, o aluno não entendia o que ele estava estudando. E esse tradicionalismo, esse dogmatismo, ele se manteve por 500 anos, um período bastante grande. Nesse período aí do capitalismo, surgiram vários sociólogos, né? Max Weber foi o primeiro que disse assim: cara, tá errado, é muita pobreza, crianças que perdem a mão, que perdem o pé, que são mutilados e abandonados, são, né, quando eles se machucam, eles morrem, eles são abandonados em algum lugar. Ninguém tinha valor, o ser humano não tinha valor. Então Marx falou, isso está muito errado. Max Weber falou, isso está muito errado, mas ele não fez nada. Ele não apresentou uma proposta para mudar isso. E quando Karl Marx entra, ele fala, está muito errado. O pobre, ele tem que notar que ele pode transformar toda essa pobreza, toda essa miséria que ele está vivendo,
Ele tem que transformar isso de alguma maneira, através da educação. Ele tem que questionar a sociedade que ele vive. Ele tem que ser respeitado dentro da diversidade que ele vive, dentro da cultura que ele vive, dentro de todo o contexto do ser humano. Ele tem que ser visto como ser humano. E o socialismo era uma ponte para o comunismo. O comunismo dizia assim: não quero a intervenção do Estado e não quero a intervenção de classes dominantes. Eu quero que todos sejam iguais. Infelizmente, assim como a ideia de Cristo era faça uma igreja e pregue o amor, a ideia de Marx era trate todo mundo igual. Porém, você sabe muito bem como funciona. Vieram os caras e pegaram a ideia de Cristo e falou: Deus é o centro, Deus é tudo. Respeite a Deus. Me dê dinheiro para você manter esse Deus, porque eu sou a presença desse Deus. Esse foi o feudalismo. Quando Marx disse: nós precisamos de um comunismo, todo mundo tem que ser tratado da mesma maneira, tem que ganhar igual, tem que viver da igual maneira, esse cara veio e criou a Venezuela, criou tudo que a gente sabe que é um lixo, que não funciona, que não dá certo. A ideia de transformar a sociedade partiu de Marx, mas a ideia de criar o comunismo que existe hoje não partiu dele. Então eu digo para você, eu sou marxista, como eu sou cristã no sentido de seguir a ideia de Cristo, de que nós somos todos seres humanos. E não sou, eu hoje vou numa igreja porque essa igreja me dá um aparato. O que eles fazem, nenhuma igreja faz, eles dão um aparato psicológico, médico, remédio, fazem. Eles têm uma estrutura imensa dentro de uma favela enorme, que o Sol Nascente é a maior favela da América Latina, e eles cuidam desses favelados. É diferente da Igreja Católica, que os ricos estão ali, numa sociedade, olhando de cima aqueles pobres e dizendo: Deus ore por eles. Né? Então é muito diferente a mentalidade. Então eu não tenho uma religião, eu tenho Cristo, eu não tenho o comunismo, eu tenho a ideia de Karl Marx. Então até aí eu gostaria que você entendesse o meu ponto de vista. Outra situação é quando você fala da meritocracia que foi criada lá nessa época do início do capitalismo, né? A meritocracia, na ideia de todas as pessoas, é o seguinte: eu, Nívia, tenho uma oportunidade de subir na vida pelo meu esforço, você tem a oportunidade de subir na vida pelo seu esforço, os meus filhos têm a oportunidade de subir na vida pelo esforço deles. Só que a minha filha, por exemplo, ela tira 9,5, 10, 9,5, 10. Essa é a média de nota dela na escola. E o professor fala: parabéns, aluna destaque, premia, né? Faz a premiação, tal. Aquele menino que saiu, para você ter uma ideia, eu moro num local afastado onde há uma invasão. Brasília sempre teve invasão. E eu moro numa chácara nessa invasão. E aqui 40% das crianças, elas são muito pobres. E tem gente muito rica aqui dentro. Tem pessoas muito ricas. E tem a gente que não está nem passando fome e que não é muito rico. Então eu saio de carro e levo a minha filha na escola. Busco a minha filha na escola, eu gasto 10 minutos. A maioria das crianças, elas saem de 5 horas da manhã, rodam Taguatinga inteira no ônibus escolar, pegando vários alunos, chegam na escola morrendo de fome, porque a maioria das vezes não tem o que comer em casa. Deixa a mãe e os irmãos em casa e vai para a escola com a cabeça pensando: meu pai bêbado deve chegar a qualquer momento. Então essa criança está triste, está acuada, está chorando e o professor está dizendo: seu incompetente, para que você está dormindo? Seu incompetente, para que você está com a cabeça baixa? Presta atenção, eu estou falando, é minha aula. Você tem que prestar atenção, você tem que me respeitar. O professor tem essa visão ainda hoje, em 2018, o professor tem essa visão. E então é
impossível esse aluno ter a mesma nota que a minha filha. Esse aluno está esperando chegar o recreio, ele não está preocupado com o que está ensinando, mesmo que ele esteja preocupado com o que está ensinando para dizer, cara, eu tenho que mudar de vida. Ele quer mudar de vida, mas como que ele vai mudar de vida se as preocupações dele, se a depressão que ele está sentindo pelo contexto de vida dele, se tudo que está acontecendo na vida dele, ele não consegue prestar atenção no conteúdo. E é um conteúdo, até hoje, que não faz sentido. Não faz sentido para criança. Eu estudei a minha vida inteira e tem muita coisa que eu não aprendi. Uma que eu vivi muitas situações, eu vivi muita coisa, que eu não conseguia prestar atenção. Não sei se você lembra, acho que não, a gente não tinha contato nessa época. Quando eu fiz o magistério, eu tive uma professora, que ela até faleceu, que essa professora foi uma pessoa que acreditou em mim. Eu contei para ela a minha história com a minha mãe e ela disse, afasta urgente, eu vou te ajudar a sair daqui, você faz o que for preciso, mas larga esse curso, larga tudo, some de perto dessa mulher. Todos os dias eu chegava na sala chorando, eu chegava desesperada, eu chegava apavorada. Então eu estava buscando essa meritocracia, eu estava buscando, mas eu não conseguia. E esses alunos que tem hoje na escola da minha filha, eles estão buscando essa meritocracia, mas a história de vida deles não permite que eles tirem 10 como a minha filha, porque o psicológico da minha filha não está abalado. Porque a minha filha, ela pode ter chateações, pode ter problemas dentro de casa, mas não são problemas de dizer assim, olha, será que o meu pai vai matar minha mãe? Será que minha mãe vai matar o meu pai? Será que meus irmãos estão vivos? Será que não estão? Será que eu vou ter que comer à noite? Eu como aqui na escola? Eu roubo o lanche do meu colega para não passar fome? O que eu vou fazer? Fora aqueles que pegam 2 ônibus, porque a realidade de outras cidades é muito diferente da realidade de Unai. Aqui a gente tem 3 milhões de habitantes. 3 milhões de habitantes. Somente no plano piloto ali, que está a nata das pessoas mais ricas. Em volta, são pessoas que às vezes pegam 1 ônibus, 2 ônibus, são pessoas que passam fome, que passam dificuldade, que lutam, batalham muito para conseguir alguma coisa. Então, esse aluno que pegou 2 ônibus, que está com frio e não tem uma roupa adequada, que está com a mãe numa situação que a gente não sabe o que vai ser a vida dessa mãe, que está com o pai numa situação, ou às vezes nem sabe quem é o próprio pai e está com aquele sentimento de inferioridade na cabeça. Então, esse aluno ele consegue tirar um 5, um 6 na escola com muito esforço, com muita dedicação, procurando um tempo para estudar, porque a maioria, com 13, 14 anos, está no sinal vendendo balinha, a menina é prostituta, o menino vai trabalhar no lava-jato. Isso aqui é muito comum. Isso em Brasília, essa falsa ideia que as pessoas têm de Brasília, de que Brasília é um lugar bom, de que Brasília é um lugar rico, isso é uma falsa ideia. Isso é o plano piloto, não é esses 3 milhões de habitantes que existem em Brasília. E não é só Brasília, né? A gente tem 4 metrópoles imensas, imensas no Brasil. A gente tem uma situação de pobreza, a gente tem o Rio de Janeiro, a gente tem o Sergipe, a gente tem vários lugares que a gente tem que olhar fora de Unai. Então, esse aluno tirou 6 e a minha filha tirou 10. A professora vira para ele e fala assim: vou chamar a sua mãe, que a sua mãe tem que mandar você estudar, tem que obrigar você a estudar. Chama essa mãe fala: o que esses professores estão fazendo na escola? Um joga para o outro, um joga para o outro, ninguém escuta o menino. Muitas vezes ele está sendo agredido pelo pai, ele está sendo agredido pela mãe, e ele não tem coragem de falar porque acha que vai virar uma bola de neve. Ou ele não é ouvido porque você chega num professor e fala assim: a minha mãe fez isso ou aquilo. O professor fala: a sua mãe? Né? Como que você não respeita a sua própria mãe? Né? Então a realidade de milhões de pessoas não é a realidade pequenininha que a maioria, que o burguês, o cara que está por cima está enxergando. Essa realidade da meritocracia
ela não cabe no nosso país. Eu não conheço os países da Europa, eu não conheço os países eu não conheço os Estados Unidos, eu não conheço os outros lugares, e talvez lá funcione a meritocracia, porque às vezes o aluno tem um subsídio mínimo, pelo menos de alimentação e transporte, para ele ter uma cabeça, não ter um cansaço físico tão intenso, ele conseguir se dedicar ao estudo. Então esquece. Essa história de meritocracia, isso não existe no nosso país. Isso não é real no nosso país. Esquece isso. Aqui existe, eu faço o que eu consigo. Mais do que eu consigo, é impossível você me cobrar. Aí, voltando para a história da educação, esquecendo o coitado do Karl Marx, que teve uma ideia excelente, que os caras rebentaram com a ideia dele. Esquece Jesus Cristo, que teve uma ideia excelente e os caras rebentaram com a ideia dele, estão rebentando até hoje com a ideia dele. Esquece esses caras. Vamos pensar o contexto da educação no Brasil? 1500 vieram os portugueses e trouxeram essa ideia de ideologia, essa ideia de sociedade tradicional que veio do capitalismo, que é a ideia da meritocracia, toda essa ideia aí, e tentaram catequizar os jesuítas vieram, que era a Companhia de Jesus, vieram catequizar os índios. E foi a primeira vez que se comeu carne importada, né? Era um padre de Portugal e os índios acabaram comendo ele, né? Porque eram canibais. Não gosto de índios também hoje. Mas a realidade é que a terra era dos índios. E vieram todo mundo aqui, tomou a força, arrumaram estratégias, impôs a sua ideologia do que era sociedade, do que era certo, e tomaram conta de tudo. Então, naquela época, foi se mantendo esse tradicionalismo, essa educação tradicional. Os meus pais tiveram essa educação, os seus pais tiveram essa educação. E em 1970, o que não está longe de nós, a educação aqui no Brasil, ela precisou ter uma alteração. Em 1970 teve uma lei que é 5.600 e alguma coisa. Depois eu vou lembrar a lei e te passo. Essa lei dizia o seguinte: a gente precisa de uma educação tecnológica. Essa educação tecnológica, ela formava pessoas para trabalhar com tecnologia, a tecnologia da época. Então o cara aprendia a fazer e aprendia a fazer muito bem o serviço fabril, o serviço da fábrica. O Brasil tinha um acordo com os Estados Unidos. Então os militares fecharam esse acordo para o Brasil desenvolver, para o capitalismo desenvolver. Ok, funcionou muito bem. Só que se manteve o pobre pobre e o rico rico. Todo pobre que tinha acesso ao estudo, e o estudo não era obrigatório, não era gratuito. Alguns que conseguiam pagar o estudo daquele filho, pagavam essa educação tecnológica. A nata da elite pagava uma faculdade, uma universidade para o seu filho. Então, filho de médico era médico, filho de advogado era advogado, filho de pobre, esquece, vai trabalhar na fábrica. Quando eu fui fazer o ensino médio, foi a transição da mudança desse período tecnológico para uma mudança da sociedade, voltou até o ensino científico. Porque antes formava-se ou contabilidade ou administração, ou magistério, você saía formado para trabalhar, para ser técnico. Você não tinha oportunidade de faculdade. Quando eu formei, não tinha faculdade em Unai, você não tinha acesso à faculdade. Então eu não fiz faculdade naquele período. Ok. Nessa época lá de 1970, veio um cara marxista chamado Paulo Freire. E Paulo Freire, hoje, vários lugares do mundo seguem a ideologia dele. Ele disse o seguinte: eu tenho que ensinar para o cidadão aquilo que faz sentido para ele. Então, se o cara é pedreiro, eu vou falar para ele de tijolo.
Que não adianta eu falar para esse cara de ciências, de biologia, de química, sendo que esse cara nunca viu isso na vida dele. Ele não sabe o que é isso, não faz sentido, ele não aprende. Ele pode decorar por um período bem pequeno, mas não faz sentido. Então, Paulo Freire começou a mudar, e a gente teve um período de Anísio Teixeira, de Celestin Freinet, que esses caras disseram, gente, vamos mudar tudo, tudo, todos os marxistas. Eles disseram, vamos colocar um currículo dentro da escola, e esse currículo, o aluno tem que saber que ele pode transformar a realidade dele, que ele pode mudar a sociedade em que ele vive. Então, nesse período, eles colocaram a escola laica, igreja nenhuma vai mandar aqui dentro mais. Você tenha a crença que você quiser, o Brasil é um país de várias crenças. Tenha a crença que você quiser. A escola não pode mais ter o ensino religioso dentro da escola, tanto que hoje não é trabalhado religião no ensino religioso, é trabalhado ética, moral, outras coisas que não tem nada a ver com religião. E eu quero uma escola laica, eu quero uma escola obrigatória, o ensino fundamental seria obrigatório, não era toda a educação básica como é hoje, e gratuita. Então eu quero que o pobre entre para a escola e que o pobre tenha uma oportunidade, ao menos, de ser letrado. A pessoa letrada é aquela que interpreta os símbolos em que ela vive. É bem diferente de ser alfabetizado. Essa escola é a escola que a minha mãe fez, é a escola que o meu pai fez, é a escola que muitos fizeram, muitos que estão entre nós fizeram. Então, a escola do Brasil, em momento nenhum, ela foi uma educação crítica. Em momento algum. Hoje, a ideia da escola é de dizer assim, você é um cidadão, que você é crítico, você é reflexivo, eu tenho que respeitar a sua cultura, a sua diversidade, a sua identidade. Isso era a ideia de Marx. Isso é a ideia de todos os que estudaram. Por isso hoje mudaram a lei, mudaram o currículo, mudaram a educação, mudaram tudo para que hoje o indivíduo possa se transformar. Então, hoje, o indivíduo ele pode ter acesso à faculdade. Só que ainda estamos no contexto da meritocracia. Eu tenho acesso à faculdade. Eu consigo passar no vestibular, eu, Nívia? Nunca. A minha base de estudos foi horrível. E o meu contexto histórico foi degradante. Então, essa meritocracia nunca vai me dar uma oportunidade. Jamais vai me dar uma oportunidade. Para minha filha já vai ser um pouquinho diferente. Já vai ser um pouquinho diferente. Talvez ela consiga. E nós estamos num período em que eu não posso pensar só o capitalismo mais. Porque só o capitalismo, só consumo, 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 consumo já não cabe, não tem onde enfiar tanto lixo, não tem onde mais explorar tanto o mundo. Então a ideia tem que começar a mudar. E a gente vai vendo que as crianças estão evoluindo, que as crianças estão sendo diferentes. Então, olha só, a gente saiu lá da Idade Média, que era uma situação, e que predomina até hoje. Até hoje, o rico manda e o pobre obedece. Nós passamos pelo capitalismo e o capitalismo dizia meritocracia, tradicionalismo, ideologia e dogmatismo. Esse período continua até hoje. Se você for conversar com os meus irmãos, com a minha mãe, é esse dogmatismo. Eles são a verdade absoluta. Se você for conversar com todos os professores aqui em Brasília, alguns conseguem ter um pensamento um pouquinho diferente disso, mas todos acham que tem que entrar na sala e ser o poder, a ordem, o centro. E não é assim. Ali dentro daquela sala de aula eu tenho que manter a ordem, a organização, e não a imposição de quem eu sou. É muito diferente uma coisa da outra, né? Autoritarismo e autoridade é muito diferente uma coisa da outra. E as pessoas ainda estão nesse contexto, arrastando esse contexto histórico.
E estendendo um pouco mais, quando nós falamos da história do Brasil, o Brasil é um país é, misturado, é uma mistura de pessoas. Então, são raças misturadas. Então, são um povo vira-lata. Misturou-se europeu, misturou-se indígena, misturou negro, misturou tudo, virou um povo sem raça. Então, nós sempre estivemos naquela cultura de que um é inferior ao outro, um é maior que o outro. Então, a gente tem racismo, descriminalismo, tem uma série de situações, é uma briga cultural. E nessa briga cultural, especificamente do Brasil, eu acho engraçado que quando eu era pequena, eu era discriminada por ser loira. Batiam em mim, na minha irmã, chamava de barata descascada e acabava com a gente. Então a gente odiava ser loira. Quando eu cheguei aqui, a mãe do Adriano falou: Você é escura, você não é loira, você é escura. Você é mais escura que o Adriano, e o Adriano é bem mais moreno que eu. Então ela queria uma loira, ela queria uma pessoa que fosse uma raça superior. Então, de todo jeito, você não se encaixa dentro do Brasil, você não consegue agradar a todos. E nós nos tornamos uma raça inferior. E o brasileiro, ele tem a autoestima muito baixa, arrastada há anos, essa baixa autoestima, essa luta pela sobrevivência, essa luta pelo contexto histórico. Então, quando eu digo para você, o brasileiro, ele não consegue raciocinar, ele não é crítico, porque ele não recebeu educação, ele não recebeu um contexto favorável para isso, ele nunca foi respeitado. Brasileiro nenhum nunca foi respeitado. Nós não somos respeitados. Quando você chega em um lugar e vai dar a sua opinião sobre aquele assunto, as pessoas não respeitam. Elas vão pela maioria. A maioria pensa assim, eu vou igual que eu não preciso bater de frente. E esse não precisa bater de frente vai criando ideias tortas, ideias radicais, vão criando xenofobia, vão criando fascismo, vão criando racismo, vão excluindo pessoas e impregnando um radicalismo em cima dessas pessoas. Então é dentro desse contexto que eu analiso, dentro de toda essa história que eu levei aí 32 minutos para te contar, que eu analiso onde nós estamos hoje e digo para você aonde o nosso país chegou. Existe algum cara que vai chegar aqui e tentar melhorar um pouquinho isso aí? Olha, Lutero teve uma boa ideia quando ele fez uma revolução contra a Igreja Católica, e ele disse: acabem com essa palhaçada, pelo amor de Deus, vocês só estão explorando o povo. Dentro da igreja que Lutero criou, dentro das ideias de Lutero, foram criando várias raízes, vários pensamentos, e foram acabando com a ideia dele. E tudo que ele disse se tornou na universal do reino de Deus, se tornou homens poderosos usando a ideia de Lutero. Então me preocupa muito o contexto que a gente está, por ser Brasil, por a gente possuir riquezas muito grandes, uma força muito grande, um país que poderia ser uma potência muito grande, mas que na questão de educação e cultura, o povo está anos atrás. Nós somos um dos países que tem o maior número de analfabetos e somos um dos países mais pobres da América Latina. Se morre mais gente aqui do que em guerras civis em países como a Síria. É um contexto muito triste. E ninguém sabe para onde vai, para onde fica, ninguém sabe o contexto que está e nem o que já foi vivido para trás. Então, eu gostaria que você lesse um pouquinho. Não, esquece Karl Marx, coitado. Né? A ideia marxista é tão bonita, tão linda, né? Fizeram dela um lixo. Esquece tudo isso aí e pensa melhor o contexto que você está. Porque aí eu penso, esse povo que não é crítico, que não teve educação, que não sabe onde está, esse povo que tem uma baixa autoestima, esse povo que foi colonizado, que foi humilhado, esse povo sofrido,
Esse povo tem condições para botar uma arma na cintura? Esse povo tem condições de raciocinar? Mamãe terminar aqui, já vou ficar com você, tá bom? Por quê? Tô terminando, já fico com você. Que Então é isso. Pensa bem. Deixa eu cuidar do Juan. Tchau, tchau.